Que a paz de nosso Senhor possa permanecer conosco nesse ambiente e assim como estar no nosso estudo, conversa, bate-papo, o que quer que seja. Já que eu sou calor, o calor tem direito de vez em quando ir um pouco devagar. Calor aqui. Bom, o que é a paz? O Evangelho diz no Sermão do Monte, quando Jesus estabelece: bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Mas o que é ser brando? O que é ser pacífico? No mundo de hoje, quando se fala tanto em atitude, né? É importante você ter uma atitude vencedora, uma atitude conquistadora, uma atitude... E não faltam livros de autoajuda de todos os lados, preconizando isso tudo. E se a gente reparar, todos eles têm um ponto em comum. Eles associam essas atitudes às conquistas materiais. Preconizam programas de trabalho, programas para nós aplicarmos em nós mesmos. Acorde cedo, tome banho frio, faça isso, faça aquilo, não coma isso, não coma aquilo. Uma série de previsões, muitas muito válidas e boas e tudo. Mas o objetivo final é você estar capacitado para as conquistas do mundo. Nós que conhecemos o cristianismo redimido, aquele que Jesus pregou e que a partir de 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos, foi resgatado do limbo dogmático onde ele se encontrava, pelas várias crenças e determinações que escondiam a verdade da mensagem de Jesus, substituindo-a por sacramentos, por formalidades e por coisas que são válidas para aqueles que realmente acreditam naquilo, desde que eles não esqueçam que aquilo é justamente a forma, importando o conteúdo. E aí eu lembro de um caso que consta da tradição filosófica japonesa, onde um samurai muito famoso, conhecido pela sua habilidade, criador da técnica das duas espadas, que ele usava com uma grande habilidade, e famoso pelo seu temperamento, um homem de um temperamento brutal, como é próprio de pessoas desse ofício, acredito que seja, né? Acho que era difícil ter um samurai que fosse mais contemplativo. Mas ele se depara um dia com uma dúvida filosófica. Ele queria saber o que era o céu e o que era o inferno. Porque ele um dia, ao vencer o adversário, antes de matar o adversário disse: você vai para o inferno. Aquilo ficou na mente dele. Ele então, certo dia, chegando numa cidade onde morava um grande sábio, um sábio da linha do Zen budismo, ele procura o sábio e diz assim: eu queria que você me ensinasse sobre o céu e o inferno. Você vai me ensinar sobre isso. O sábio, sem mudar a sua postura de meditação, sem sequer olhar para o samurai, diz: eu não vou ensinar nada para um samurai tão degradado assim, vergonha para a sua categoria, com uma roupa horrorosa dessas, uma espada enferrujada. Eu não vou ensinar nada disso. E o samurai, obviamente, subiu a sua temperatura íntima, pegou a katana, né? Levantou a katana para desferir um golpe fatal. E o sábio então disse: aí você está às portas do inferno. Aquela palavra dita com tamanha autoridade que só aqueles que conquistaram a paz interior conseguem, como o nosso Mestre Jesus, né? Que da cruz, após tudo que aconteceu naquele curto espaço de tempo, ainda tem o desprendimento
de olhar e dizer: Pai, perdoa-os, não sabem o que faz. É um desprendimento que só aquele que realizou a sua identidade com Deus, como Jesus. Esse mestre talvez não chegasse a tanto, mas já tinha uma grande estrada percorrida. O samurai para então a sua espada, guarda, senta, se curva, reconhecendo a autoridade moral, e diz: eu peço humildemente que você me ensine a sabedoria que eu percebo que o Senhor tem. Aí ele diz: aí começou o paraíso. Porque o céu e o inferno, a paz e a guerra, o ódio e o amor estão unicamente dentro de nós. Nós dizemos: o mundo de hoje é um mundo horroroso, com muita violência, com muito ódio, mas tem tanto amor no mundo de hoje, tantas organizações fraternas, tantas iniciativas. Eu, como professor, vejo tantos livros que falam da humanidade numa perspectiva altruísta, boa. Por que a gente vê tanto mal? Porque o mal também está dentro de nós. Porque a guerra está dentro de nós. Então é dentro de nós que nós temos que calar a guerra e insuflar a paz. Num desses livros que eu li, me pareceu muito interessante quando eu vi a palestra hoje, e ver a ideia de que uma coisa não acontece por acaso. O autor, que faz uma leitura otimista da humanidade, não são poucos que fazem isso. Aí quando ele conta outros colegas, isso é uma utopia. Eu falo: não, mas são pesquisas que foram feitas. Isso é utópico. O homem é o lobo do homem, o estado do homem em natureza é a guerra de todos contra todos. Porque nós estamos assim. Porque nós vivemos assim, aqui dentro. Por quê? Porque se nós mudarmos, nós vamos ver a quantidade de amor que existe no mundo, que se multiplica numa dimensão inimaginável. Porque se nós voltássemos no tempo, para a época em que o apóstolo João voltou para nós sob a forma de Francisco de Assis, nós encontrávamos aqui e ali, num ponto e no outro, luzes brilhando em meio a uma escuridão muito grande, de uma época muito difícil. Mas hoje em dia não. Elas estão ao alcance de um controle da televisão, quando nós resolvemos sintonizar no canal certo, ou do nosso controle mental, quando nós resolvemos desligar o nosso interruptor daquilo que fomenta a guerra no nosso coração. E ligar o interruptor daquilo que é o amor. Por quê? Porque nós fomos feitos para amar. Deus não nos fez a partir de moléculas para que nós ficássemos escravos de sentimentos primitivos necessários na nossa trajetória evolutiva, mas totalmente desnecessários quando nós adquirimos a razão. A razão é o nosso passaporte para a maioridade. E nesse livro, interessantemente, o autor, no preâmbulo, ele fala uma coisa que eu nunca tinha pensado. Ele está falando da Segunda Guerra Mundial e falando de uma ideia terrível que foi obra de um escritor que dizia que se quisesse ganhar a guerra e impedir os inimigos de se organizarem e tudo mais, eles tinham que atacar as populações civis. Daí os alemães mandarem bombardeiros, bombardearem a Inglaterra, e depois os ingleses mandarem bombardeiros, bombardearem a Alemanha. Com isso quebraria a moral das pessoas, e as pessoas estariam entregues, e aquilo lá seria... E ele, nesse mesmo ponto, ele começa a falar: entretanto, quando alguém se dispôs realmente a pesquisar aquilo, o que ele encontrou foi que as pessoas conseguiam, em meio àquela dor, em meio àquele desastre, fazer brotar flores de solidariedade, de humor. Ele conta, uma que eu não posso esquecer, que vocês jamais vão esquecer também, que depois de um bombardeio, um restaurante que estava bem quebrado, mas ainda funcionando, botou um cartaz: estamos abertos, mais abertos, aliás, do que nunca.
porque naquele momento não tinha nem porta, porque a porta, mas estavam funcionando. Vejam, no meio daquela situação, as pessoas encontravam o bom humor, a solidariedade, para buscarem umas às outras, porque isso está dentro de nós. Jesus nos levou isso lá em João 14, quando ele vai dizer: eu vos dou a paz, eu vos deixo a minha paz, não vou lá dou como o mundo a dá, porque o mundo dá para tirar. Ele quer a paz, não a paz da consciência tranquila, dos deveres cumpridos, não a paz da luta contra nós mesmos, dos nossos defeitos, que às vezes nos leva a pensar: ah, meu Deus, eu ainda tropeço tanto, e não ouvimos o nosso anjo da guarda, que nos diz: mas é justamente o tropeço que te leva para frente, porque se você ficar parado fazendo sempre a mesma coisa, não vai crescer nunca, meu filho. Tropece, levante e vá em frente. Essa paz nós construímos dentro de nós quando nós resolvemos vivenciá-la. E o Emmanuel, no Fonte Viva, eu selecionei 3 mensagens do Fonte Viva em que o Emmanuel fala sobre a paz. Na primeira, na página, na lição número 79, ele diz assim: sigamos a paz, busque a paz e siga. Isso está na Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Há muita gente que busca a paz, raras pessoas, porém, tentam segui-la. Companheiros existem que desejam a tranquilidade por todos os meios e suspiram por ela, situando-a em diversas posições da vida. Contudo, expulsam-na de si mesmos, tão logo lhes confere o Senhor as dádivas solicitadas. Esse pede a fortuna material, acreditando seja a portadora da paz ambicionada. Quantos não pensam assim? Eu vou ter paz quando eu tiver um apartamento próprio. Aí eu consigo um apartamento próprio, mas eu quero um pouco maior. E eu quero um carro também. Aí eu consigo o apartamento e o carro. Agora eu quero um carro melhor. E aí eu lembro de uma passagem do milionário americano chamado John Carnegie. Ele construiu uma sala de espetáculos em Nova York chamada Carnegie Hall. E ele foi um dos primeiros grandes bilionários da história. Ele era tão rico que ele tinha 20 milionários que trabalhavam para ele. Ou seja, ele tinha 20 funcionários dele que eram milionários, e ele era bilionário. Quando ele estava internado no hospital, desenganado, sabendo que a morte estava vindo, alguém perguntou para ele se ele se sentia realizado, se ele, diante de tudo que ele conquistou, milionário do aço, como é que ele se sentia? E ele, num momento muito interessante, porque ele não era espírita, mas ele naquele momento meio que olha para esse lado e diz: não, porque eu ainda quero mais, eu ainda queria muito mais, eu preciso ter uma nova vida para aprender a não querer tanto assim, porque ele entendeu que ele estava preso ao coração dele, que ele colocou naquele desejo, naquela ambição. Então, a paz não é uma paz para ser buscada como instrumento para outra coisa que não seja a própria paz. Ela é, como o amor, algo que se justifica, retroalimenta e nos felicita no momento em que nós a vivenciamos. Nós muitas vezes suspiramos pelo amor, sobretudo aquele amor romântico, né? E não tem nada de errado nisso, tá? Todo mundo pode ter suas aspirações românticas. É até bonito que isso seja assim. Mas o que nós queremos é aprisionar o sentimento do amor numa relação aonde eu vou focar em uma pessoa. Eu amo. Nessa frase, o uso do pronome possessivo já está indicando a perda do substantivo amor que a gente quer. Por quê? Porque quando eu transformo em verbo e falo eu amo, quer dizer que
Eu amo ali. E para o outro lado, e para o resto todo. Francisco ensinou que o amor é algo para ser vivenciado. E tem uma passagem dele, eu, como um daqueles, isso me dói, mas hoje em dia que a gente está aqui, que o abandonou, não fomos poucos não, tá? Foram muitos. Quando ele estava entre nós, não era um daqueles juntinhos dele, não, não estou lá, você estava não. Eu era aquele que estava lá no alto, último lugar do Maracanã, e ele estava lá embaixo. Mas eu estava por ali com a galera, né? Foi só ele ir embora, a gente fez o quê? A Joana fala isso no livro Francisco Sol de Assis. Quando eu li aquilo, caiu em mim como se fosse um raio. Viramos as costas e voltamos para o mundo imediatamente, ignorando todo o convívio com aquele que mais se aproximou da vida do Cristo na humanidade de lá para cá. Então, o amor, ele ensinou em nome de Jesus, é uma condição que passa por nós, e tanto mais nós teremos, quanto mais nós o dermos. Quanto mais amor nós dermos, mais amor nós teremos. A paz se encontra exatamente na mesma condição, porque ela é uma expressão do amor. Porque se nós amamos a Deus, se nós amamos a obra de Deus, se nós entendemos que essa obra foi feita para nos levar a uma condição superior dos mundos evoluídos, dos mundos da arte, da música, é preciso que nós nos entreguemos e não tentemos reter. E aí, já que eu falei de Francisco, em um dos momentos da história dele, há uma passagem muito interessante, aonde ele é apresentado a um jovem frade chamado Antônio. E o Antônio tinha uma oratória impressionante, mas Francisco não gostava de oradores dentro da ordem franciscana. Os franciscanos pregavam na rua para o povo, porque naquela época só pregava nas igrejas os bispos, os doutores da lei, que haviam escondido o Evangelho de Jesus e pregavam aquilo que os doutores da lei pregavam. Mas aquele jovem era diferente, porque ele pregava por amor às pessoas e não por amor a si próprio. Ele tinha verdadeira aversão a que as pessoas o cumprimentassem, o elogiassem, porque ele entendia que aquilo não era dele. E aí, num dia, esse jovem Antônio, da cidade de Pádua, foi pregar contra um movimento que havia, em que as pessoas pregavam uma vida dissoluta. Era um movimento chamado herético, né? E ele foi lá para tentar convencer as pessoas. Nada de ameaças, nem nada disso. O inferno. Não, mas tentar tocá-las, falando do Cristo. E esses viraram as costas para ele, não querendo saber disso. Ele então se vira para o rio que havia passando ali e começa a pregar para os peixes. Daí a pouco as pessoas percebem que os peixes estavam se acumulando no rio para ouvi-lo. E chegou a tal ponto que o cronista da época fez uma descrição, que eu tenho dúvida se é verdadeira, porque muito exagerada, que os peixes se organizavam em filas e tudo mais, e botavam a cabeça para fora. Que o fato aconteceu, mas isso pode ter sido a empolgação dele. De qualquer maneira, foi um fenômeno tão instigante, tão empolgante, que as pessoas começaram a parar para ouvi-lo. E ele, falando para os peixes e pregando para os peixes, pregava para as pessoas. E aí os próprios hereges vieram ouvir e ao final disseram: esse que você nos apresentou, esse Jesus que você falou, esse Deus que você trouxe, esse nós queremos seguir. Esse nós estamos querendo. Como é que ele conseguiu isso? Porque ele havia recebido dentro dele a paz. Ele estava em paz. Porque normalmente num momento desse que as pessoas viram as costas para nós, o nosso orgulho. Por que virar as costas? Por que não estão me dando atenção? O que está acontecendo? Nosso orgulho é maior do que a nossa paz. A nossa vaidade é maior. O nosso desejo de subjugar as pessoas numa admiração e tudo mais é muitas vezes maior
do que o pouquinho que a gente conseguiu desenvolver em nós mesmos dessa sementinha da paz. Daí que na lição, o Emmanuel vai concluir dizendo: busque a paz e siga, todavia não existe tranquilidade real sem Cristo em nós, dentro de qualquer situação em que estejamos situados, e a fórmula de integração da nossa alma com Jesus é invariável. Negue cada um a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Sem essa adaptação do nosso esforço, de aprendizes humanos ao impulso renovador do Mestre Divino, ao invés de paz, teremos sempre renovada guerra dentro do coração. E nós olhamos para o mundo e, até como professor, eu vivencio muito isso, falou ambiente das universidades, e o que nós vemos é exatamente essa renovada guerra, aonde as pessoas, para afirmar pontos de vista, atacam os pontos de vista das outras pessoas. Eu lembro de Kardec, quando uma vez foi procurado por um opositor do Espiritismo, que propôs para ele: olha, se você fizer umas reuniões e me provar a veracidade dessa doutrina, eu me converto a ela e passo a divulgador. Kardec disse: não, muito obrigado. Mas não seria bom para a doutrina espírita você convencer um cético como eu e tudo mais? Não. Porque você já tem o seu coração tomado por uma coisa. Por que eu vou tentar lutar contra você naquilo que você colocou por si próprio ali dentro? Você que o tire quando se convencer do mundo. Eu não vou transformar as nossas reuniões de trabalho, de estudo, em um palco para convencer, me desculpe, quem não quer ser convencido. Lembremos aí do nosso Bezerra de Menezes, quando durante uma reunião, um médico se levanta e o afronta, dizendo: eu proponho que nós arenguemos, que nós discutamos, você fala da sua verdade e eu falo da minha, e vamos ver. Passa na hora. Qual de nós, ao final, terá razão? E o Bezerra responde para ele, está muito bem naquele filme do Bezerra, então façamos assim: quando você me provar que você está disposto a amar, a colaborar, a ajudar, a auxiliar, a fazer o bem, nós podemos conversar. Mas para discutir por ego, para discutir porque você se acha, não, muito obrigado, não estamos aqui para isso. A doutrina espírita absolutamente não precisa. E é muito interessante, porque nós vivenciamos isso. Enquanto estava aqui, antes da reunião começar, eu levantava mentalmente um pouco da minha trajetória de nascido num lar católico. Me afastei do catolicismo, mas nunca consegui, embora tenha tentado renunciar a Deus. Aquela coisa da época da faculdade, sabe? Esquerdão. Nunca consegui. Então os meus amigos zoavam, porque eu passava em frente às catedrais, fazia o sinal da cruz, eles diziam: eita! Eu falo: não tem jeito. Deus existe, eu preciso reverenciar de alguma maneira. Até o dia que eu fui para o centro espírita pelo nariz, né? Aquela argolinha que eles botam, tá na tua hora. Aí recebi uma mensagem na casa espírita, né? Falando que era o chamado, que eu tinha que atender, etc. E passou um tempo, comecei a trabalhar na casa e tudo, aqueles altos e baixos na nossa vida. Numa certa época, eu tive um pouco de dúvida, não da verdade, de nada disso, mas das relações, né? Aquela dúvida que a gente tem: será que tem alguém comigo aqui? Será que tem alguém me orientando? Ou será que eu estou só por mim, solto e tudo? Eu fiz uma pequena experiência. Eu comecei a buscar na prece sincera a orientação cotidiana. Não só aquela prece no início do dia e no final do dia. Eu ia pegar um ônibus, eu orava pelo motorista do ônibus.
Eu descia do ônibus, eu orava pelos passageiros, porque eu não ficava parado, aquela coisa mental e tudo. E fui. E pedi um receituário no meu centro, que entrou no meio de uma pilha de 600 receitas. Quando eu fui pegar a minha, estava lá: oremos sempre reunidos ao Mestre Jesus. Aí eu falei assim: bom, não vou mais provocar, não tem motivo, porque depois, né, vai ficar isso aqui, não é brincadeira, isso aqui é coisa séria. Então, o Espiritismo veio reforçar essa realidade. Nós somos seres espirituais, vivendo transitoriamente uma vida material que é absurdamente limitante para as nossas faculdades como espíritos. Como espíritos, nós temos uma sensibilidade, uma percepção, um pensamento, uma capacidade de compreensão que ultrapassa a nossa condição de compreensão nesse momento. Agora, nós optamos, eu generalizo, é claro, por favor, não estou falando de ninguém, eu me coloco como nós optamos por transformar o mundo no nosso problema. E é muito fácil, né? É só você chegar perto de um conhecido e falar assim: tá difícil, né? Pronto, é a senha. Vai vir todo, pois é, veja bem. E depois eu falar: tá vendo? As pessoas estão assim, mas eu provoquei. Eu joguei a isca, eu dei a linha, e depois como é que eu vou colher paz se eu joguei a isca e dei a linha da guerra, do conflito, da perturbação? E eu lembro de um caso de uma senhora, amiga da família da minha ex-esposa, que eu sou divorciado, na verdade é ela que sabe, eu não quis divorciar, aconteceu, coisa da vida. E ela, essa senhora, ninguém gostava muito de ficar com ela, porque ela só falava de doença de médico. Era doença, médico, doença, hospital, tratamento. Tem aquelas pessoas que são assim, você está às vezes na fila da dela, enquanto a pessoa já está, puxa, se der, olha, ela puxa um exame, porque ela está sempre levando. Aqui o exame, olha só, eu tenho. E ela era muito assim. E eu fiquei, um dia, fui forçado a passar uma tarde com ela, porque a minha filha era pequenininha, era amiga da neta dela, ficaram brincando, eu fiquei lá na casa dela. E eu tenho certeza que nesse dia, o meu anjo da guarda estava com muita boa vontade, com a minha visão estiolada, né, limitada e tudo, que ele me soprou e falou o seguinte: muda o assunto. Aí eu olhei, mas olha só, e comecei a falar de alimento, comida, cozinha e tudo mais. E a coisa virou de lado e começou a falar de cozinha, de comida, de não sei o que, de vida. E de repente não tinha mais médico, não tinha mais remédio, mais tratamento, mais operação, mais nada disso. Mudou totalmente o assunto. Depois disso, todas as vezes que eu encontrava com ela e sentava para conversar, nada de hospital, nada disso. Uns 2 anos depois, no máximo, ela desencarnou. E aquilo para mim foi uma lição que eu agradeço a ela. Se eu estou usando o nome dela aqui, é como gratidão. Por quê? Porque ensinou a lição que o Tom Torres Pastorino nos ensina naquela obra técnica da mediunidade, que é a sintonia espiritual. A sintonia espiritual se dá por afinidade. Se eu quero a paz, eu tenho que construir a paz dentro de mim, e a paz vai vir também de fora para mim. Se eu digo que eu quero a paz, mas vivo em guerra comigo mesmo, em guerra com o mundo dentro de mim mesmo, por mais que eu fale de paz, eu jamais vou estar vivenciando essa paz. E aí na segunda lição, Emmanuel nos fala, nos prescreve ali: viver em paz. Vivei em paz, diz Paulo em 2ª Epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Mantente em paz. É provável que os outros te guerreiem gratuitamente, hostilizando-te a maneira de viver. Entretanto, podes avançar em teu roteiro, sem guerrear ninguém. Para isso, contudo, para que a tranquilidade te banhe o pensamento, é necessário que a compaixão e a bondade te sigam todos os passos. Assume contigo mesmo o compromisso de evitar
a exasperação. Junto da serenidade poderás analisar cada acontecimento e cada pessoa no seu lugar e na posição que lhes dizem respeito. Uma outra história zen, que eu gosto muito dessas histórias zen, um mestre espadachim, samurai, mas que seguia o caminho zen, então ele já era um samurai antigo, idoso, mas que já não seguia mais aquela coisa dos duelos e de tudo mais. E os seus discípulos já eram guerreiros que estavam também se convertendo no caminho da paz. Estava um dia na cidade e chegam para ele e avisam: olha, o jovem guerreiro, não sei o que, está vindo aí para desafiar o senhor. Ele falou: para me desafiar? Pois é, porque o senhor na sua vida toda foi um grande samurai, um grande guerreiro e tudo mais, e ele vem para testar a sua técnica. Ele bom, deixa ele vir. E aí, estava ele com os discípulos e chega o jovem guerreiro, o samurai, e começa a ofendê-lo, xingá-lo, falaram que ele era velho, veio ali para lutar contra um grande guerreiro, enquanto aquele velho, caído, decrépito, não sei o quê, e começa a ofendê-lo de várias maneiras possíveis, né? E ele olhando aquilo ali, passivamente. Você vai lutar comigo e tudo mais? Ele: não vejo motivo para lutar mais, lutar no trabalho. Então você é um covarde, um frouxo. E os discípulos dele revoltados: o mestre não vai fazer nada, imaginando que o mestre puxa a espada e decepar a perna, os braços, etc. Ele não fez nada. E lá pelas tantas, o jovem guerreiro cansou, porque ele não podia puxar a espada e partir para cima, porque havia um código de ética nisso tudo, né? Fechou, pegou, virou e foi embora. E os discípulos falaram assim: mas mestre, por que o senhor não sei o quê? Quem foi que foi ofendido? Fui eu? Não fui eu. A ofensa é algo que a pessoa joga e você pega ou não pega. Ele falou, nada daquilo me dizia a respeito. Ele está indo embora e levando a ofensa com ele. Agora vocês não deveriam ter pego isso para vocês. Por quê? Porque eu não me identifico com isso. E aí uma outra história que emenda nessa, em que dois monges, um deles o Ananda, discípulo de Buda, andando, chegam no rio para atravessar e tinha uma jovem bonita, com uma roupa elegante, querendo atravessar. E aí a jovem chega e pede: vocês poderiam me levar do outro lado? E o discípulo olha com olhar, porque era proibido tocar numa mulher. O velho mestre, discípulo de Buda: ou não, se abaixa assim, ela sobe, puxa o vestido, a canela e o tornozelo aparece. Ele leva até o outro lado, atravessa o discípulo, o outro discípulo, e continua a estrada, ela segue dela, segue dela. Passam-se as horas, eles estão chegando na cidade, mas o discípulo está incomodado. Está incomodado, tá? Ele fala: mestre, eu não consigo. O senhor sabe que nós não podemos tocar em mulheres, que isso é impuro. O senhor não só tocou, carregou, ainda ficou a canela dela de fora e tudo mais, o senhor segurou na perna dela para ela não cair. Ele falou assim: eu fiz isso, mas eu deixei ela lá no rio, você está carregando ela até aqui. Você está carregando ela 3 horas. Eu já deixei ela lá para trás. O que o Emmanuel nos fala aqui, então, é exatamente que a paz é para ser vivida, assumida. E se ela é para ser vivida e assumida, eu tenho que renunciar ao que seja o oposto da paz. E não tentar transformar a paz num tipo de guerra que eu não conhecia. Não, mas eu estou lutando pela paz. Eu estou vendo que está lutando pela paz, gritando, acusando, apontando o dedo e tudo mais. É uma luta muito interessante. Só não sei se o nome está certo, né? Se o nome paz está bem colocado ali. No terceiro texto, diz-nos Emmanuel, né? Refugia-te na paz. Havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. No Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 38. O convite do Mestre para que os discípulos procurem lugar à parte, a fim de repousar a mente e o coração na prece, é cada vez mais oportuno. Todas as estradas terrestres estão cheias dos que vão
e vêm, atormentados pelos interesses imediatistas, sem encontrarem tempo para a recepção de alimento espiritual. Inúmeras pessoas atravessam a senda famintas de ouro e voltam carregadas de desilusões. Outras muitas correm as aventuras sedentas de novidade emocional e regressam com um tédio destruidor. Nunca houve no mundo tantos templos de pedra como agora para as manifestações de religiosidade e jamais apareceu tamanho volume de desencanto nas almas. Ele está ali nos dizendo que nunca se falou tanto de uma coisa, do amor, da paz, da solidariedade, da fraternidade. Mas será que aquilo que se fala é o que se está efetivamente buscando no mundo? Ou é o pretexto para que eu coloque os meus interesses, que não têm a ver com isso, nesse mesmo cadinho? Então as pessoas falam muito, Deus, 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 mas eu estou falando do Deus ou do meu Deus? Eu estou falando, como o Divaldo falaste tão bonito isso, né? Eu estou falando do Deus que criou os homens ou do Deus que os homens criaram? Porque o Deus que os homens criaram serve aos homens. Ele foi criado pelos homens para servi-los. Então ele serve para as guerras, serve para as disputas, serve para os ódios, serve para a subjugação, serve para aquilo que Freud chamava de narcisismo das pequenas diferenças, ou problema de convívio social danado isso. O narcisismo da pequena diferença é um problema absurdo. Por quê? Porque ele leva a gente a querer ser melhor do que o outro, ainda que seja para ser pior. Voltando ao exemplo da doença. Quando você pega alguém que está nessa vibe da doença, e você fala, eu estou com um problema assim, a pessoa, mas o meu é menor. E se você está nessa mesmo, você vai achar o maior seu. E aí vai começar. Aí chega um terceiro com mais um problema. Pronto, já tem ali 3, já dá para fazer uma clínica especializada e internar os 3, porque estão os 3 ali. Meu Deus, o meu é maior. E também para o outro lado, né? Você se regozija de uma pequena vitória, aí a outra pessoa, parabéns, parabéns. Eu também fiz ano passado, 2 vezes, consegui a mesma coisa, tudo, mas muito legal. Você conseguiu. Pronto, já estamos no narcisismo, que faz com que nós achemos que nós temos direito a mais atenção, a mais prestígio, a mais respeito, a mais do que os outros. Isso acontece porque nós não buscamos nos afastar para dentro de nós. Nós somos os grandes ignorados por nós mesmos. Nós não olhamos para nós para dizer quem eu sou. Mas aquilo que o Divaldo diz, que é aquele olhar que a Joana incentiva nas obras dela, aquele olhar despido de um pré-julgamento, aquele olhar em que nós podemos olhar para nós e dizer, eu tenho esses defeitos ainda, puxa vida, eu carrego ainda esse grau de defeito e tudo. E aí, quando a gente pensa assim, é bom a gente lembrar de Jesus, quando ele, se eu não me engano, do Evangelho de Lucas, não tenho certeza, vira para Pedro e diz, e tu, Pedro, isso ele estava no jardim do Getsemane, há minutos ou horas de vir a ser levado pelos fariseus. E tu, Pedro, quando te converteres, confirma teus irmãos. Dá vontade até de imaginar, né, que Pedro poderia pensar, mas eu não estou convertido ainda? Eu estou aqui com esse tempo todo e não sou ainda convertido. E não era. Como nós vimos no renunciar 3 vezes. E só depois da estrada de Emaús, só depois do Pentecostes, é que realmente eles vão despertar. E nós somos assim. Jesus nos procura cotidianamente, todo dia. De um modo ou de outro, os nossos mentores espirituais nos empurram a ver, vira para lá. Aí você vira e tudo tropeça com a situação em que você tem que abrir um pouco de mão de você para sentir a dor do outro, para compreender. Um dia eu estava muito amuado, muito com problemas pessoais, porque a dor moral é tão intensa ou maior do que as dores materiais. Encontrei com um amigo meu na rua
que pede contribuições voluntárias lá na Rua das Laranjeiras e tudo, né? E eu ia falar assim dos meus problemas, eu olhei para ele, ele não tem uma perna, agora num barraco que ele conseguiu numa comunidade lá em Niterói, vem de Niterói para o Rio de Janeiro, de ônibus sem perna para pedir irmão para voltar para casa. Que direito eu tenho de achar que os meus tormentos morais devem ser descarregados em cima desse amigo? Nenhum direito. E aí eu peguei, entendi a lição e falei, vamos aprender a deixar as coisas mais na mão daqueles que nos amam e que conduzem as nossas vidas para o melhor aproveitamento possível, porque é isso que eles querem. Eles querem que nós construamos em nós a paz, o amor, o altruísmo, a espiritualidade superior, para que nós possamos avançar para o despertamento da consciência de Deus em nós. Porque todo o sentido dessa jornada, toda a tarefa dessa jornada, é o amor de Deus que sediosamente aguarda os seus filhos, nós, para podermos comungar com Ele na nossa consciência e poder dizer que nem Jesus, né? Eu e o Pai somos um. Eu não faço senão a vontade do meu Pai. E isso deixava Ele num grau de felicidade que a gente não consegue daqui sequer imaginar. E por que isso é difícil? Porque nós estamos ali, incapacitados de acesso à luz espiritual. Ele fala assim, Emmanuel, passam apressados de teu coração, desculpa. Ele fala assim, há muitos sentimentos que te animam há séculos, imitando em teu íntimo o fluxo e refluxo da multidão. Passam apressados de teu coração ao cérebro e voltam do cérebro ao coração. Sempre os mesmos, incapacitados de acesso à luz espiritual. São os princípios fantasistas de paz e justiça, amor e felicidade que o plano da carne te impôs. Em certas circunstâncias da experiência transitória podem ser úteis, entretanto, não vivas exclusivamente ao lado deles, exercerão sobre ti o cativeiro infernal. Refugia-te no templo à parte, dentro da sua alma, porque somente aí encontrarás as verdadeiras noções da paz e da justiça, do amor e da felicidade reais ao que o Senhor te destinou. Ou seja, nós estamos num evento pela paz. Tinha um em Laranjeiras que eu adorava, que era um evento hinduísta, sei lá, eles cantavam os mantras. Eu achava tão bacana que eu via aquele negócio. Eu chorava feito um bebê, eu sou muito emotivo, né? Não sei se vocês conhecem alguma coisa sobre o mundo de Harry Potter, mas ali eles têm umas casas, né? A minha casa é a Lufa-Lufa, que é a mais sensível, né? Então, quando eu fui homenageado com o Paraninfo numa turma da faculdade no período passado, e chorei feito um bebê na hora de falar, eu fiquei envergonhado depois, né? Aí eu fui falar com ela, professor, a gente estava apostando quanto tempo você vai aguentar até começar a chorar. E o tempo que o senhor aguentou foi a aposta máxima, porque eu já dizia que o senhor ia começar antes de começar. Porque esse exercício de sensibilidade, não estou justificando, não é bom não, eu tenho que ser mais, mas às vezes é difícil, né? Nossa personalidade. Então o que acontece? Nós vamos num evento desse, todo mundo falando da paz, todo mundo falando do amor, aí é uma maravilha, né? A gente diz, que ambiente bom, que coisa boa. Ao encontro, alguém que por algum motivo não me trata com respeito, que eu acho que eu mereço. Alguém que passa na minha frente numa fila, alguém que olha para mim meio torto. Estou falando exemplos bem sutis. A minha paz toda vai pelo ralo. Por quê? Porque era a paz falsa e ilusória do mundo. Era a paz do ambiente externo, aquela paz que a gente busca quando vai fazer um fim de semana de meditação. Maravilha. Fim de semana, vamos para aquele spa espiritual. Aí vai todo com um sorriso. Olá, tudo bem? Como vai? É que nem a casa espírita. Vamos para a casa espírita. Aí na escadinha a gente já muda a atitude, já começa a sorrir. Aí encontra com a irmã Aline. Aline, como vai? Deus te abençoe. Isso que a gente foi muito séculos nos mosteiros fazendo isso e por trás, porque a verdadeira paz brota do templo íntimo do nosso coração, que o Emmanuel nos manda procurar.
Ou seja, ele nos manda, olha, é bom, é claro que não vai reclamar e dizer que é ruim você estar no ambiente as pessoas todas sorrindo umas para as outras, falando de amor o tempo todo. Mas isso daí dura o tempo daquela vela acesa que o vento pela janela apaga. Ou seja, dura até a primeira intempérie, o primeiro vento perturbador, a primeira situação de dor, a primeira situação de ferimento do nosso orgulho, nossa paz vai embora. O nosso amor, então, esse, usar a expressão, canta para subir na mesma hora, some, desaparece e deixa a gente às voltas com a nossa realidade, que somos nós mesmos. Daí a necessidade de nós fazermos aquilo que Jesus nos exemplificou. Ele precisava ter ido 40 dias para o deserto, 40 noites para o deserto, porque não fala dia, fala noite, 40 noites para o deserto, não precisava. Ele era Jesus, ele era o espírito mais puro que já teve nesse planeta. Nenhuma tentação atingiria ele, mas ele se propunha a libertar a nossa consciência. A vida dele foi para nós, não foi para ele. Esses emissários que já atingiram um nível mais elevado, Jesus é o topo, mas os outros que vieram, que no livro Obreiros da Vida Eterna, é interessante que aparece lá o Esculápio, que é o Asclépio, que ficou tão famoso na Roma antiga que acabou virando até um deus, depois que morreu, virou deus da medicina e tudo mais. E o mentor espiritual fala depois da palestra em que ele só respondia tirando passagens do Evangelho. As pessoas faziam perguntas, ele foi materializado numa cúpula de vidro, porque a condição espiritual dele e tudo mais naquele ambiente precisava dessa preparação. Então eles construíram mentalmente um ambiente para receber esse emissário do alto. Ele não falou nenhuma frase ou expressão de si próprio, porque as respostas todas ele tirava uma folhinha e estava lá a passagem do Evangelho respondendo. E aí o mentor espiritual fala para André Luiz, pergunta, ele poderia encarnar na Terra se precisasse ou quisesse? Poderia, mas levaria 500 anos de preparação. Por quê? O Espírito Superior vai para onde ele quer. Se Jesus quisesse agora estar aqui, ele estaria aqui. Não é porque ele não pode, mas para encarnar num corpo físico, num corpo denso, num corpo de carne. Aí é complicado a preparação genética. Por isso, e aí é um chute meu. Tá? Isso é chute meu. Ninguém falou isso. Então, fiquem à vontade para discordar. Mas para mim, quando no Evangelho de João é colocado lá, acho que é no de João, é no de Lucas, colocada lá a genealogia de Jesus, desde lá, pega 40 gerações, depois mais 40 gerações, quem casou com quem casou com quem, até chegar em José Maria. Para mim, seria uma dica de que ali havia uma seleção genética sendo preparada. Pega aqui os espermatozoides, ali, pega ali, dá esse negócio. Esse aqui vai juntar com aquele, vai dar isso aqui. Tá? Porque a espiritualidade não faz nada por acaso. Não existe isso. Não existe aquela coisa de, meu Deus, os mentores estão perdidos. Mentor? Perdido? Não. Eu estou perdido, por isso que eu estou projetando o meu perdido deles. Eles estão sempre certos. Eles estão sempre bem estruturados. É só a gente lembrar André Luiz, no Ação e Reação, se eu não me engano. Quando ele vai até as cavernas e queria descer. E a mentora fala, não, para descer você não pode, você não está preparado ainda. Porque o ambiente lá é muito denso. Mas diz, mas fica por aqui, porque tem uma intuição de que alguma coisa, porque nada acontece por acaso. E não é que ele vai encontrar o avô dele ali, que estava lá enfurnado no meio de sujeira, pensando que era ouro e tudo mais, e ele vai ser diretamente responsável pelo resgate do avô. Claro que aquilo ali, os espíritos superiores já tinham visto e intuído a dirigente para ela colocar aquela situação. Agora, quanto mais eu boto o meu referencial no mundo, o meu coração vai estar aonde? Vai estar no mundo. Quanto mais eu acho que a minha paz depende dos outros, quanto mais eu acho que o amor no meu coração depende dos outros, quanto mais eu acho que, meu Deus, mas a minha tranquilidade, como é que vai ser? A minha aposentadoria, eu tenho muita preocupação na aposentadoria, porque eu tenho uma do Estado, acho que eu vou perder a privada, não sei se mudar as regras, alguma coisa assim, mas
seguro a onda. E lembro daquele homem rico, da metáfora que Jesus criou, que olha e fala, construir novos celeiros, para botar todos os meus grãos e a minha alma poder dizer, veja a minha alma, está aí, toda a minha riqueza e tudo mais, e naquela noite vai e morre. Jesus diz, louco, essa noite pedirão a sua alma. Por que, queridos? De juntar aquele ouro todo, juntar aqueles grãos todos, você não saciou a fome de pessoas, você não distribuiu, você não aprendeu a começar a amar as outras pessoas. Louco, você agora desencarna, porque a gente nunca sabe a hora. Eu gosto de uma frase que os indianos falam, que é o seguinte, você deve tentar viver sorrindo, como uma fotografia. Sabe aquelas fotografias? Vamos tirar a foto, junta todo mundo, aí a pessoa está com a câmera ali, aí você sorri, aí fica, vai tirar a foto não? Vambora, tira essa foto, e a foto não sai, né? Aí quando sai você tirou o sorriso. Justamente quando você para, arrancando, você bate a foto, depois eu não parei de sorrir. Que coisa chata. Então eles dizem que a gente tem que ter essa atitude, estar sempre sorrindo, porque nós não sabemos quando nós vamos ser chamados para o outro lado. E se eu chego do outro lado, com aquela cara do cansei, isso quer dizer o quê? Quer dizer que na verdade, eu não estava olhando para a vida espiritual, eu estava olhando para a vida material, eu estava preso à vida material. Então nesse ponto tem uma historinha, já terminando, né? Em que é uma piada, mas ela é muito didática. Um comerciante hindu, é antiga, talvez você já tenha ouvido falar, mas a gente usa o que a gente acha interessante. Ele quis enganar a morte, porque os indianos acreditam, os hinduístas, que se você na hora da morte, com o teu último sopro, disser o nome de Deus, você está livre da necessidade de reencarnar. Aquela coisa da roda de Sansara que eles falam, né? Você teria realizado o que eles chamam de mukti, se livrou da encarnação. Gandhi, que leva os 2 tiros, junta as 2 mãos e fala, ó Rama, e morre. Rompeu qualquer necessidade, porque ele se entregou. É aquele ato que você sente, vou desencarnar, o que eu posso fazer de útil nessa hora? A me abrir, porque nesse momento Deus vai se tornar mais presente para mim, porque eu vou virar espírito, a sensibilidade, mas esse comerciante não tinha essa intenção. Qual era a intenção dele? O de a morte. O que ele faz? Ele lembra que existe uma tradição hindu que você chama os filhos do leito de morte. Ele resolve ter um monte de filhos e botar um monte de nome de Deus, porque lá eles têm Deus à peça, né? Então ele vai botando o nome, Lakshmi, Shiva, Narayana, e vai botando o nome de, né? Deus para todo, Rama, bota. E aí passa a vida toda com a mão direita no colar de japa, cantando lá o mantra, né, do Hare Krishna, e com a outra mão roubando o pessoal. Aí quando ele sente que ele está morrendo, chegou a hora, aí começa, vem, está com o nome de Deus lá. Quando ele já está desfalecendo, chamou o último, ele tem um sopro de vida e fala, mas quem está no nosso comércio? E morre. Você não vive a tua vida atônica toda numa nota e na última hora você morre. Mas a misericórdia de Deus é tão grande que o Humberto de Campos nos conta de um homem que durante a vida toda tinha tarefa de construir orfanatos e tudo mais, amealhou fortuna, favorecido para isso. E quando ele, já octogenário, amanhã eu vou começar, morreu. Quando ele se equilibrou no plano espiritual, ele encontra com o mentor e fala, não acredito que ele... Calma, você dessa vez pelo menos ainda vivo lembrou que você tinha que fazer isso, porque das outras vezes ele lembrava, você lembrava. Já é um passo adiante. Temos a eternidade para melhorar isso, não é verdade? Então, meus amigos, minhas amigas, os amigos espirituais aqui presentes, que possa, né, como Emmanuel nos diz aqui no final, né, refugia-te no templo à parte dentro de tua alma, e somente aí encontrarás as verdadeiras noções de paz, justiça, amor e saber. Isso possa nos levar a compreender a passagem de João 14, 27, quando Jesus nos diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou.
não vou a dor como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Não tenhamos medo, não nos atemorizemos, não deixemos turbar o nosso coração. Busquemos a paz no nosso coração e o amor como correlato à paz. E com certeza vamos ter bons resultados, ainda nessa jornada, como frutos para nosso prosseguimento depois, dentro de nós. Muita paz.